Imagina essa situação, você vende o seu veículo para um terceiro e ele até te paga direitinho, mas ele some, não transfere o seu veículo para o nome dele e sai por aí tomando multas de trânsito. E detalhe, essas multas de trânsito elas vão para o seu CPF. Que situação, né? E esse é o caso que acontece com muito mais frequência do que você imagina. E se você pretende vender o seu veículo, você tem que ficar atento a isso, para que você não venha se envolver em problemas maiores. Problemas esses que podem ser muito além da dívida em si. Você pode ter problemas muito piores do que você imagina. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te dar dicas práticas sobre o que você pode fazer caso você tenha vendido o seu veículo, mas o comprador não fez a transferência. Então bora avançar no conteúdo. Comprar ou vender um veículo é relativamente uma coisa simples de se fazer, mas por conta da desatenção muitas das vezes da parte do vendedor, esse procedimento não é feito exatamente da maneira correta e isso pode agregar e gerar muitas complicações para ele. Então, no vídeo de hoje eu vou começar falando sobre a maneira correta de você fazer a venda de um veículo. Bom, por mais que seja óbvio, é necessário que todos os termos da negociação estejam muito bem esclarecidos entre o comprador e o vendedor. Tudo tem que estar muito bem conversado. Não me diga! E principalmente alinhado e documentado, que é o que a grande maioria das pessoas não fazem. Bom, se necessário, faça até um checklist, de pontos importantes antes de você formalizar o documento. Isso tudo precisa estar muito bem acertado com o comprador. E esses pontos são variados, como o valor do veículo, o valor da venda do veículo, como esse veículo vai ser entregue para o comprador, a data de pagamento, como o comprador vai fazer esse pagamento, dentre outros. E você que está na dúvida aí de como criar esse tipo de contrato, como redigir um documento importante assim, você que nunca fez esse tipo de documento, esse tipo de contrato, é só você pesquisar no Google por modelos de contratos de compra e venda de veículos. Você vai ter vários tipos de modelos gratuitos online que vão te ajudar a redigir esse contrato e você ter a certeza de que o comprador vai assinar esse contrato para fazer da forma certa essa venda. Feito isso, tanto você que está vendendo o veículo quanto quem está comprando o veículo devem ir até um cartório de registro para assinar o CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, para que essa negociação seja somente então validada no cartório. Mas aqui que está o X da questão. Apenas assinar o CRV não quer dizer que o veículo foi transferido ou que ele será. O comprador ele fica com o certificado de registro de veículo original e ele deve ir até o Detran ou Poupa Tempo ou VaptVupt, o que você aí na sua localidade chama esse tipo de órgão, que reúnem vários tipos de departamentos, secretarias, inclusive o Detran, para que essa transferência seja iniciada. Mas pode ser que o comprador não faça isso, por vários motivos, por enrolação ou até mesmo por má fé. E é por esse motivo, que você que está vendendo o seu veículo deve ter 2 cópias autenticadas do CRV. Mas por que 2 cópias, Solano? Bom, a primeira delas é para você guardar caso você precise desse documento em um momento futuro. E a segunda cópia é para que você faça o comunicado de vendas diretamente no Detran ou no Poupa Tempo, como eu falei, caso você não tenha feito já esse comunicado no cartório de forma paga. Porque isso vai te isentar de responsabilidades tributárias, cíveis e até criminais. Você tem até 60 dias para fazer esse comunicado de venda, caso o comprador não tenha iniciado o processo de transferência do veículo. Isso, claro, para você se resguardar. Uma outra maneira também, a mais prática, é você já deixar combinado com o comprador do veículo que após as assinaturas do CRV, vocês irem diretamente ao Detran para iniciarem e concluírem a transferência do veículo. Claro que nem sempre isso é possível e também o comprador não é obrigado a fazer isso. Agora, caso o comunicado de venda não seja feito e o comprador não transfira o veículo,
isso pode criar inúmeros problemas. E se ele agir de má fé, isso pode complicar a sua vida de verdade. Os problemas vão desde multas que vão direto para o seu CPF e até a pontuação que vai contar na sua CNH, correndo o risco de você perder a sua habilitação. E o pior, se os débitos não forem pagos, eles podem ir todos para a dívida ativa. E tem mais, se o veículo for envolvido em algum acidente ou for utilizado para algum tipo de prática criminosa, você que vendeu o veículo vai acabar respondendo por um processo criminal na justiça. Eu estou sentindo uma treta! Mas aí você deve estar se perguntando, mas Solano, eu já estou nessa situação. Eu vendi o meu veículo, estou recebendo multas no meu nome e ainda estou perdendo a pontuação na minha habilitação. O que eu faço? Bom, primeiro já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo aqui do canal, combinado? Agora voltando aqui. Vou te dar algumas dicas práticas. Caso você não tenha feito o comunicado de venda, mas tenha a cópia do CRV autenticado, você deve procurar um advogado de sua confiança para que ele possa judicializar esse processo, para que o comprador ele finalize ou inicie a transferência desse veículo e também se responsabilize pelos débitos, né? Tanto pelas multas, infrações, quanto por todos os outros débitos e impostos vinculados a esse veículo. Agora, caso você não tenha assinado o CRV e tenha vendido o veículo para um conhecido, por exemplo, e ele tenha pago o veículo para você direitinho, mas sumiu, você não consegue fazer com que ele transfira o veículo para o nome dele, você deve coletar essas provas de que essa negociação foi feita e buscar um advogado também para que ele possa te representar e apresentar essas comprovações para um juiz. Agora, o pior dos casos e o mais difícil de acontecer é aquele em que você não assinou o CRV, não fez o comunicado de venda e vendeu esse veículo para um desconhecido e não tem o contato dele ou não consegue mais entrar em contato com essa pessoa. Nesse caso, infelizmente, a única opção é você procurar o Detran da sua região e solicitar o bloqueio administrativo do veículo. Bom, não são todos os estados que têm esse tipo de serviço, então pesquise aí na sua região, onde você mora, se existe essa possibilidade. Agora, esse tipo de bloqueio não resolve a questão da transferência, o veículo continua no seu nome, mas se o comprador passar por uma blitz policial, uma barreira policial, o veículo vai ser apreendido e ele vai ser levado diretamente para o pátio. Dessa maneira, a única pessoa que pode retirar o veículo do pátio é você. E aí, milagrosamente, o comprador vai aparecer. Apareceu, miserável! Tu tava onde, papai? E aí você vai poder corrigir esse erro, finalizar a transferência do veículo e se livrar desse problemão na cabeça. Para resumir, na hora de vender um veículo e finalizar todo o processo, você precisa entender que você vai precisar ir para 2 locais. O primeiro deles é o cartório para assinar o CRV, mas se você quiser concluir a transferência do veículo, você vai precisar ir diretamente ao Detran junto com o comprador do veículo para solicitar a transferência. Caso o comprador não queira ir com você no Detran para fazer a transferência do veículo, você deve ir sozinho para fazer a solicitação e o comunicado de venda do veículo de forma gratuita, caso você já não tenha feito no cartório de forma paga. Ou você pode também, através do app da sua carteira digital de trânsito, fazer essa solicitação também gratuitamente. Dessa forma, você se isenta de quaisquer responsabilidades vinculadas a esse veículo.